Aí eu faço a edição e começo agora. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com Alessandro Viegas, euzinha, tá bom? Então vou dar bom dia aí para todo mundo de novo. Thelma, Lindalva, Ulisses, Neia, Cláudio Monteiro, Valéria Reis, César Barcelos, deixa eu ver aqui quem mais. Isso aí, todo mundo que tá aí. Muito bem. Gabriela, beijo pra você, bom dia pra você, pro maridão, pras crianças, bom dia pra Luísa. E diga aí como é que tá sua mãe, tá bom? A gente tá orando. E aí, você que tá aí, já abriu sua Bíblia? Hoje Provérbios capítulo 10 e capítulo 11, tá bom? Mas nesse início, lembrando da gente orar, tá bom? Pela Clara, né? Mãe da Gabriela e da Luísa, beijão na Luísa. Orar pela Cris, esposa do Ivan, né? O Ivan ontem partiu para estar com Deus, né? Para estar com o Senhor. Isso entristece o coração da gente por causa da saudade, mas alegra o coração da gente porque sabe que ele está com Deus, né? Isso é muito bom. E a Gabriela tá pedindo para continuar orando pela mãezinha dela. Tá bom? Então, Gilda, bom dia, Gilda. Bom dia para todo mundo aí, Gilda. Andressa, Vanessa, Carlinhos, Daniel, Maria Clara, tua irmã, vamos embora lá. Fátima Santos, bom dia, lindona. Bom dia para Fátima, minha prima, que vai assistir depois, porque ela tá na hidroginástica lá, né? Então ela não tá podendo vir nesse horário, tá bom? Bem, você já sabe, né? Livro de Provérbios. Bom dia, Diógenes. A menos que eu tenha um direcionamento de mudar de copo, como já houve, ou de caneca. Esse mês a gente tá aqui, ó. Sua atitude é o que faz toda a diferença, tá? O livro de Provérbios mostra muito isso. E aí, sem mais delongas, vamos embora lá? Provérbios capítulo 10 e capítulo 11. Então, vamos ler juntos, tá? Isso é uma live de férias, então é mais descontraída. Você tá vendo aí que eu tô de biquíni por baixo, porque tá calor. Não sei se o barulho do ventilador tá indo aí, né? Mas tá bastante quente aqui. Muito bem. E eu fiz um roteirinho, porque não dá tempo da gente ler o capítulo inteiro, tá? De Provérbios 10 e Provérbios 11. Então, vamos indo aqui, né? Eu fiz um esquema, tá bom? Pra gente poder ir lá. Então, deixa eu dar bom dia pra Monique e começar. Bom dia, lindona! Bom dia pro Eliseu, bom dia pro Ilquias, pra Daniele, pro Tiago, pra Grazi, pro Ronaldo, pra Rosana, pro Israel e a Jéssica, as criancinhas todas da família, tá bom? Vamos lá. Você que tá assistindo no YouTube, essa live vai ser edição, né? Eu vou cortar só o início, que teve um problema, mas a gente vai dando um bom dia, tá bom? E vai falando aqui de Provérbios aí com você. Muito bem. Capítulo 10 e 11. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte. Você que assistiu as outras lives, você vai perceber nitidamente por que o capítulo 9 acabou e o capítulo 10 iniciou. E às vezes a gente fica assim, poxa, como é que aquele pessoal fez a divisão na Bíblia? Né? Fez a divisão entre capítulos e versículos, se naquela época não havia essa divisão. Se naquela época eram rolos, né? Eram rolos com 10 capítulos ou o rolo inteiro, né? Como foi encontrado lá o rolo do profeta Isaías, né? Então, e outros rolos também. Então, como é que aconteceu essa divisão de capítulos e versículos? Segundo os estudiosos,
Essa divisão vai acontecer lá, né, já no finalzinho da Idade Média, tá? Para a Idade Moderna, século X, século XII, por ali é que vai acontecer a divisão de capítulos e versículos como a gente tem hoje. E existem algumas coisas que facilitam isso. Então, como a gente é estudante, apesar de estar de férias, preste atenção nisso, tá? O capítulo 8 e 9, eles estão ligados, você sabe disso. Porque falaram de quê? De uma sabedoria em forma de pessoa, né? Uma personificação é a figura de linguagem dominante lá. E as metáforas, quando compara a sabedoria a alguma coisa. E a loucura também, né? Bom, e agora, o que aconteceu? O capítulo 10 já iniciou com um título, tá? Bom dia, Bárbara. Que é o quê? Provérbios de Salomão. Então, isso já mostra que há uma divisão aqui. Um novo grupo de provérbios vai começar agora. E você vai perceber que esse novo grupo de provérbios que pega o capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 até o versículo 16. Isso é um bloco, vai do capítulo 10 ao capítulo 22, 16, tá? Que bloco é esse? É um bloco em que vai prevalecer uma outra figura de linguagem que eu falo aqui toda hora, né? Mileide tá assistindo aí, né? Falou para mim que ia assistir. Ela é professora de português e literatura como eu, a irmã Elvira também, que assiste, né? Então, lembrando que hoje é aniversário da irmã Odete, esposa do Walter, pastor Walter. Então vai colocando parabéns aí para Odete, que ela deve estar lá fazendo as coisas, mas ela assiste, tá bom? Vai dando parabéns para Odete aí, e eu vou dar uma paradinha aqui para falar, dar o bom dia depois e os parabéns para Odete, tá? Vai deixando aí para ela, essa lindona. Beijo. Então, a antítese é a figura de linguagem que vai aparecer aqui, assim, direto. Ou seja, o que é a antítese? Esse anti significa contra, né? E tese é algo que se prova, né? Uma tese. Então, a antítese é quando eu tenho uma fala, tá? E logo depois uma fala oposta. Então, e isso eu já conversei isso com vocês, na antiguidade era uma das maneiras, além da questão da repetição, né, dos sinônimos, ou seja, das palavras semelhantes, a utilização dos antônimos, ó, dos antônimos era muito feita. Por quê? Porque quando eu estudo os contrários, isso também faz com que a minha memória fique ativada. Então, por isso que tem na Bíblia e nos textos antigos, gregos, mesopotâmicos, egípcios, como eu já falei, que o livro de Provérbios é muito influenciado pelos egípcios, pela literatura e cultura egípcia. Desculpe. Essa coisa da antítese, tá? Das oposições, ajuda também na memorização, tá bom? Então, vamos embora. Só pra gente ver isso, tá? O versículo 1, Provérbio de Salomão, do capítulo 10, já coloca pra gente uma antítese em relação a filho sábio, filho tolo, alegria, tristeza, pai, mãe. Olha que fácil, tá? Então aí você tem 3 antíteses,
tá bom? Ó, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, não é só o mas, né? Que é, já conversei isso com vocês, aula de português nas férias da Alessandra. Então, esse mas, né, sem i, é a mesma coisa que o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, né? Que é a conjunção adversativa, né? É o que junta, ela é uma conjunção, ela junta, né, as duas, junta as duas frases num sentido oposto. A segunda frase tem o sentido oposto à primeira frase. Então, ó, alguém tá dizendo que é aniversário do Guilherme hoje, 6 aninhos. É Edivanda? Acho que é. Então é isso mesmo. Aniversário do Guilherme, do Gui. Vai deixando parabéns aí também pro Gui. 6 aninhos. Cortou até o cabelo assim bonitinho, eu vi no Facebook. Vamos lá. Então, ó, filho sábio, filho tolo. Antítese. Alegria, tristeza. O filho sábio dá alegria. O filho tolo dá tristeza. Dá alegria para quem? Para o pai. E o filho tolo dá tristeza para quem? Para a mãe. Então, não é só o mas que vai fazer o jogo dos contrários, tá? É sábio, tolo, alegria e tristeza, pai e mãe. Então, quando você vir isso aí, você já sabe que você está diante de, vamos falar bonito, né? Um provérbio antitético, tá bom? Pra você falar bem bonito. Irmão, você vai pregar na igreja, né? Irmão, vai dar aula na escola dominical. Vamos analisar um provérbio antitético, né? Antitético vem de antítese, que nada mais é do que o jogo dos contrários, tá bom? O jogo dos opostos. Muito bem. E aí, a partir desse momento que eu fiz o versículo 1, você, depois que acabar essa live, se você também está de férias, tá? Ou hoje e amanhã, você pode ler aí, hoje só o 10 e amanhã... não, amanhã eu vou fazer o 12 e o 13, né? Esqueci que hoje é quinta-feira. Então, a live de ontem estou fazendo hoje, né? Ontem não havia condições emocionais, porque eu sou gente, né? E aí ficou todo mundo consternado. E eu também. Fiz até poesia e coloquei aí no Facebook. Bom, então a partir desse estudo que eu fiz agora com o versículo 1 do capítulo 10, você pode depois ir fazendo com os outros versículos aqui, tá? Porque não vai dar tempo da gente fazer de tudo, tá? Bom, e aí então eu fiz o roteirinho e vamos lá. Quero que você vá comigo nos versículos em que vai aparecer a palavra Senhor, tá bom? No capítulo 10 e no capítulo 11. Então, vamos pulando. Vamos lá. Provérbios capítulo 10, versículo 3. Olha o que o Senhor faz, tá? Lembrando que aqui a gente tá num livro de sabedoria, tá? Que vai apontar o quê? A diferença, no caso aqui, entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que provoca, que produz, né, impiedade, né? É aquele que não é piedoso, é aquele que não tá nem aí pro seu próximo, que vai fazer maldade mesmo com o seu próximo. É aquele que não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para a justiça de Deus, não quer saber, tá? E muitas vezes ele não tá nem aí para ele mesmo, tá? Ele faz o mal a si mesmo, achando que tá fazendo bem, ele faz o mal a si mesmo, tá? Então, guarda isso na tua cabeça. O ímpio é essa pessoa, tá? Bom, vamos lá então. Provérbios capítulo 10, verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome,
tá? Há um salmo lá em que Davi diz, né? Fui moço e agora sou velho e nunca vi, né, o justo desamparado e nem mendigar o pão, né? Talvez você tenha essa experiência na sua vida, né? Eu nunca passei fome, graças a Deus, né? Mas aqueles momentos, né, em que você está com a vontade de comer um negócio diferente, né, uma coisa gostosa e tal. Eu já contei essa experiência aqui. Eu passei por isso, né, de não ter dinheiro, né, para aquilo. O salário era muito baixo e Deus me dando aquele presente, né, outras coisas também. Então, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça, né, afasta, né, a avidez dos ímpios. Então, o que é a avidez? Né? É eu querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Tá? Então, o Senhor não deixa o justo passar fome. Tá? Mas a avidez dos ímpios, ele rechaça. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 22. Vai lá comigo. Você, de repente, já conhece esse versículo, tá? Que diz assim, ó, capítulo 10, verso 22, a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela, a bênção. Talvez na sua versão esteja, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, tá? Então, a bênção que vem de Deus enriquece. E enriquece aqui em todos os sentidos, tá? E não acrescenta desgosto. Aquilo que vem de Deus, tá? Não dá desgosto, não dá tristeza, não dá chateação, tá? Isso é a bênção do Senhor. Vamos lá. Verso 27 do capítulo 10. Ó o temor do Senhor aí, ó. Você que tá vindo, né, pintando o temor do Senhor, que apareceu no capítulo 1, depois apareceu no 3, depois apareceu no 9, né? Olha lá. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Então, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Então, os 10 mandamentos, o decálogo já fala isso, né? Honra teu pai e a tua mãe para que você tenha longevidade, tá? Agora, não venha me questionar, tá? Quando diz assim, mas aquela pessoa, né, é uma pessoa que teme ao Senhor e tal, e ela morreu tão jovem, né? A gente não tem o poder de tocar na soberania de Deus, né? De repente, aquela pessoa já fez aquilo que ela deveria fazer aqui na terra, já fez a sua obra, tá? Ela já fez a sua obra, ela deixou o seu legado, ela abençoou, ela alegrou as pessoas, né? E chegou a hora que Deus falou assim, igual fez com Enoque, né? Já tá bom, eu quero para mim agora, né? Eu quero essa pessoa aqui na minha companhia, mais pertinho, tá? A partir do momento que a gente aprende isso, né? A gente fica bem mais tranquilo, tá? A gente fica bem mais tranquilo, tá bom? Vamos lá então. Versículo 29 do capítulo 10. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é ruína para os que praticam a iniquidade, né? Os que praticam o mal toda hora, né? O caminho do Senhor é ruína para eles, porque eles não conseguem entrar, até porque não querem, né? E aí aquilo incomoda muito, né? Mas quem é íntegro tem força no caminho do Senhor. Então, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, tá? Então, esse caminho do Senhor é fortaleza. E eu já falei para você quem é o íntegro, né? O que é integridade? Integridade é quando eu me mostro exatamente como eu sou para Deus, com as minhas dificuldades, né? Pedindo a Ele que trabalhe nelas,
né, com os meus erros, tentando ser cada vez alguém melhor. Esse é o íntegro, tá? Íntegro não é o perfeito. Íntegro é aquele que se mostra completamente para Deus, tá? E se mostra completamente para si, né? O Isaías fez isso, não é isso? Viu Deus e logo depois viu a si mesmo. E quando ele viu a si mesmo, na sua integridade, ele viu que nos lábios tinha uma coisa que não estava boa, né? E aí o anjo veio, e a gente vai falar de lábios já já. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 20. E é legal. Ah, não, eu não falei do capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 11 e versículo 20 do capítulo 11 estão ligados, tá? São duas coisas que o Senhor detesta. Olha que interessante. Capítulo 11, verso 1. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Sabe, quando você tá na feira, né, que tem aquelas balanças de antigamente, aquele pezinho, né, e tal, era desse jeito na antiguidade, né? Tem gente que ainda usa, agora tem a balança eletrônica, né? Mas quando esse peso é injusto, né, o Senhor detesta isso. É claro que hoje em dia, no mercado, né, a gente não tem como perceber se aquela balança está alterada. Mas se a pessoa fez isso, tá, alterou a balança eletrônica, o Senhor detesta isso, né? É muito chato, né? É difícil ouvir uma palavra dessa. O Senhor detesta isso. Então, ele detesta a balança desonesta. Aí você diz assim, Alessandra, mas isso foi escrito, né, lá antes de Cristo. Pois é. Já naquela época, já existia desonestidade. Mas diz o quê? Que o peso justo é o prazer do Senhor. Agora vai comigo no versículo 20 do capítulo 11, que tem outra coisa que o Senhor detesta. Olha aqui. O Senhor detesta os perversos de coração. Aquele que fica todo o tempo maquinando perversidade, tá? Mas os que andam com integridade são o seu prazer. Então, se você anda com integridade, se você é essa pessoa que conhece as suas dificuldades, seus erros, né, seus pecados, mas você entrega isso para Deus, você se arrepende, você procura melhorar, você é o prazer de Deus. Eu quero te dizer isso nessa manhã. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ter um alvo. Nosso alvo é a perfeição. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses capítulo 2, né? Ou capítulo 3, se eu não me engano. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Pois é. Bom, e assim a gente termina os versículos aí que vão se referir ao Senhor. Agora vamos embora. Versículos que falam de vida. Vamos lá que a hora tá correndo pra caramba. Versículos que falam de vida. Vamos lá. Capítulo 10. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Então, o que ele fala traz vida. Manancial é fonte. A minha oração é que seja assim comigo, né? Que a minha boca seja fonte de vida o tempo todo, né? Ah, Alessandra, você é tão legal aqui na live. Pois é. Mas será que eu sou tão legal o restante do dia? Né? A minha boca tem sido manancial de vida durante 24 horas, né? Vamos dizer assim, tira as horas de sono, né, que eu estou dormindo, tira as 8 de sono, durante 16 horas, né? A minha boca tem sido manancial de vida todo o tempo, tá? Mas na boca dos ímpios mora a violência, tá? Vamos lá, verso 16 do capítulo 10.
A obra do justo conduz à vida. A obra do justo conduz à vida. Aquilo que eu faça, né, precisa conduzir à vida. Que seja assim. Olha a Bíblia nos desafiando, né, nessa manhã. Sua atitude é o que faz toda a diferença. Vamos lá. Versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Então, quer o caminho da vida? Se eu quero o caminho da vida, eu preciso guardar o ensino. O ensino está aqui. Eu preciso guardar o ensino se eu quero o caminho da vida. Tá bom? Vamos lá. Verso 27 a gente já leu. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Certo? Vamos lá. E no capítulo 11 diz assim, versículo 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Tá? Olha uma antítese aí bem forte, né? A justiça, a vida. O mal, a morte. Então, a justiça conduz para a vida e o mal conduz para a morte, né? E tá aí. Pois é. E versículo 30 do capítulo 11. O fruto do justo é árvore de vida. O fruto do justo é árvore de vida. Ou seja, aquilo que eu produzo, né, vai trazendo vida a quem está à minha volta, vai trazendo vida para mim mesma, né? Porque a árvore faz o quê? Ela se alimenta, né? Ela puxa o alimento da terra e ela se retroalimenta, né? Faz fotossíntese e ela é autótrofo. Não é isso, pessoal aí da biologia? O que é um ser autótrofo? Autos, de si mesmo. E trófos, essa palavra é grega. Tá? Aula de grego nessa manhã. Mais uma vez você vai ver que você fala grego falando português. Então, os seres autótrofos, né, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Se alimentam de si mesmos, na verdade, né? Então, auto, si mesmo. E trófos é o verbo trofol, que é o verbo alimentar-se, devorar. E os heterótrofos, o que é heteros? O diferente, né? Que se alimenta, e trófos é o que se alimenta de algo diferente dele, né? Que somos nós. A gente come verdura, legume, né? E tal, é isso aí, né? Bom, ovo, por aí vai, carne e tal. Bom, vida então, ó, falamos de o Senhor, falamos de vida. E agora vamos falar um pouquinho, eu vou passar um pouco com você, porque é muito versículo, sobre boca, lábios, fala, língua, tá? Tem um monte de versículos aqui sobre isso, a hora tá correndo, mas vamos ler juntos, tá? Só quero te chamar a atenção. O propósito dessa live não é eu ficar explicando, é lendo junto contigo, tá bom? Então vamos lá. E tudo que eu tô falando aqui, esses roteirinhos, o Senhor, vida, boca, lábios, língua, fala, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos embora. Capítulo 10, verso 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. Caramba, que forte, hein? Se na minha boca mora violência, eu sou ímpia. Eu pratico impiedade, tá? Mas sobre a cabeça do justo há bênçãos. Verso 8. Do capítulo 10. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Será que eu tenho falado tolices, né? Se eu tenho falado, está dizendo aqui que o meu caminho acaba em ruína, né? Pois é. Forte, né? E vai falar de falar tolices de novo, né? Vai falar de falar. Vamos lá.
Verso 10. Olha aí do capítulo 10. Quem pisca os olhos, aquela coisa, traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. Preste atenção que o versículo 8 e o versículo 10 estão ligados, tá? Do capítulo 10 de Provérbio. Então, ele está repetindo, é exatamente a mesma coisa. O que fala tolices acaba em ruína. Então, que a gente não venha falar tolices, né? Lá em Efésios capítulo 4, né? Finalzinho já de Efésios capítulo 4, quando Paulo vai dar um ensinamento, né? Lá para Éfeso, né? Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for proveitosa para a edificação. E aí, a gente pensa, Efésios capítulo 4, é o versículo 29. Palavra torpe não é só palavrão, não. Tem gente que pensa, palavra torpe é palavrão. Também. Mas palavra torpe é toda palavra que não produz edificação. Tá? Vou ler lá. Eu achei aqui, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, diz aqui, ó, na Nova Almeida atualizada, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a tolice, falar tolices, é falar palavra torpe também, palavra que não edifica, tá? Palavra que não traz nada de bom, que não manifesta graça para outra pessoa, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Bom, vamos! Verso 11, a boca do justo é manancial de vida, eu já li esse versículo. Vamos lá. Verso 13, nos lábios do sábio se acha sabedoria. Se é sábio, tá? Mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Bom. 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Tá vendo? Essa fala ruim, tá levando à ruína, né? O falar tolices, tá? O ser insensato no falar, tudo isso tá levando à ruína, tá? Vamos pro versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Depois do 14, 18. 18, 19, 20 e 21. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos. E o que difama é tolo. Aqui não tem antítese. Aqui está falando tudo de ruim. Não está contrastando o bom com o ruim, né? Então, ó, eu estava lendo na King James, né? O que encobre o ódio tem lábios mentirosos. Ou seja, sabe aquela pessoa... Sabe quando a pessoa fala assim? Oi, abençoado! Só que dentro tá cheio de ódio da pessoa. É isso que tá falando aqui. Lábios mentirosos. Então eu vou chegar para a pessoa e falar assim, você é isso. Não. É para tratar o ódio dentro de si. E falar, Senhor, tira isso de mim. Eu não posso ter isso dentro de mim, né? Eu não tenho ódio de ninguém. Graças a Deus eu falo isso aqui diante de Deus. Ele sabe disso. É um sentimento que, sei lá, é muito ruim, corrói, né? A pessoa que tem ódio do outro, né? Seja uma pessoa de comunidade de fé ou não. É horrível isso. Então, o que encobre o ódio tem lábios mentirosos. Nesse sentido, né? De tratar, oiê! Mas no fundo tem ódio da pessoa, tá? Então é necessário tratar isso. E o que difama é tolo. O que vai falando mal, né? É tolo. Bom, verso 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então, ensinamento pra gente, para não falar demais, né? Eu falo muito, né? Até pelo fato de ser professora, né? Eu falo muito mesmo.
mas eu peço a Deus que eu fale muito aquilo que vai trazer graça para as pessoas. Que eu fale muito no sentido aqui do versículo 11 do capítulo 10. Que a minha boca seja manancial de vida, né? Tanto que eu não consigo fazer uma live de 15 minutos, não dá, porque eu falo muito, né? Pois é. Mas o falar muito aqui é falar o que não deve, né? Falar bobagens, falar o que não edifica, né? Bom, vamos lá. Verso 20. A fala dos justos é prata escolhida. Olha que bonito. É uma metáfora. A fala dos justos é como uma prata escolhida. Mas o coração dos ímpios vale muito pouco, né? Não é prata escolhida. Verso 21. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, a palavra de quem é justo alimenta. Olha que bonito, tá? Vamos embora que tem versículo pra caramba. Versículo 31 e 32 do capítulo 10. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Olha só. Ai, ai, ai. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Perceba que no versículo 31 e no versículo 32 repete-se a palavra perversidade. E olha que bonito, os lábios do justo sabem o que agrada. Ah, Alessandra, então eu vou falar só o que agrada o outro? Não é nesse sentido, né? Eu sei o que vai deixar aquela pessoa feliz, né? Eu vou falar. Né? É claro que passando no crivo de que isso que eu vou falar está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. E aí o contrário, né? Se eu sei o que vai deixar aquela pessoa triste, eu não vou falar. Não é verdade? Agora, mas eu preciso falar. Aí é outro contexto. Mas o que está dizendo aqui, os lábios do justo sabem o que agrada, né? Sabem o que vai trazer alegria, paz, né? Consolo ao coração daquela pessoa. Tá bom? Vamos lá! Capítulo 11, versículo 9. O ímpio, olha, preste atenção. O ímpio destrói o próximo com o que diz. O ímpio destrói o próximo com aquilo que diz. Lembra lá do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus lá pelas tantas vai dizer o quê? Né? Ouvistes o que foi dito, né? Sobre a questão de você matar o seu próximo, né? De você assassinar. Aí ele diz, mas se você fala, se você chama teu próximo de tolo, de bobão, você já pecou. Você já matou o teu próximo com as suas palavras. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem palavra que a pessoa fala e é horrível conviver com gente assim. É horrível, tá? Conviver com gente que solta uma palavra assim, aquilo entra mesmo, parece uma faca entrando na gente. E a gente precisa se proteger. A gente precisa se proteger, tá? Vamos lá. Deus vai ensinando a gente a se proteger, né? Bom, então, versículo 9. O ímpio destrói o próximo com o que diz, tá? Não vou ler a segunda parte. Não, vou ler. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. E aí eu estava lendo aqui na King James o comentário acerca desse contexto, que eu fiquei assim, os justos são libertados pelo conhecimento, é lá conhecereis a verdade? Não, não é aquilo não. O sentido aqui é, o ímpio destrói o próximo com aquilo que diz. Então ele fala, né, e destrói o próximo, de repente com mentiras, com coisas que não aconteceram. Mas os justos são libertados pelo conhecimento, ou seja, o justo fala aquilo que é a verdade, que todo mundo conhece, tá? Então o justo vai falar aquilo que já é
notório a todos, no sentido de coisas boas, tá? É isso que o versículo quer dizer. Bom, capítulo 11 ainda, versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. Quem fala mal do seu próximo, versículo 11, desculpa. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. A boca dos ímpios, as más, no sentido de feminino de mal, né? As más palavras, o que está dizendo aqui? Destroem, podem destruir uma cidade. Tá vendo aqui? Tem que se tomar muito cuidado com aquilo que se fala. Verso 12 do capítulo 11. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Se é para falar mal, que a gente seja prudente, que a gente se cale, né? E o versículo 13. O mexeriqueiro revela os segredos. Você achou que não tinha essa palavra na Bíblia? Tem, tá? O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Tem coisa que eu fico sabendo que não é para falar. É para orar. É para encobrir. É para guardar. Eu não tenho que falar. Eu já fiz uma live, acho, sobre isso, né? Ah, mas Deus me mostrou que eu preciso ir lá falar com aquela pessoa. Então, se Deus te mostrou isso, você vai lá e vai falar com a pessoa. E não com a outra pessoa sobre aquela pessoa. Não é assim? Vai nela. Sua atitude é o que faz toda a diferença. Pois é. Vamos embora lá para a gente terminar, minha gente. Já fizemos versículo 11, 12 e 13. Tá. Agora, vamos fechar? Ah, quero te lembrar. Já que você está no capítulo 11, tem o fiador aí também, tá? Então, leia aí, ó. Provérbios 11, 15. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema. Mas o que foge de ser fiador estará seguro. Portanto, não empreste seu cartão de crédito. Não empreste seu nome. Não empenhe seus bens. Cuidado, a Bíblia está falando do fiador. Tá bom? Vambora. Agora vamos falar aqui algumas pérolas. Vamos lá. Capítulo, para a gente ir já caminhando para o final da live. Capítulo 10, verso 23. Preste atenção na seriedade deste versículo. Versículo 23 do capítulo 10. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. Segunda parte. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Com que a gente tem se divertido? Com praticar a maldade? Ah, Alessandra, que isso? Só maldadezinha, maldade branca, mentir pro outro, né? Oi, você tá feia hoje, hein? Você já praticou a maldade. Já praticou a maldade. Tá? Então, principalmente com uma mulher, né? Ou você tá chato, hein? Caramba, você é chato pra caramba, hein? Já praticou a maldade. Se é chato pra caramba, vai orar pra parar de ser chato, né? Agora, pum, já praticou a maldade, tá? Então, praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Que a gente possa se divertir com a sabedoria, né? Em buscar mais, né? Alguém tá perguntando, maldade tem cor? Ah, para pintar aqui, sei lá, escolhe uma cor aí para maldade, não sei. Bom, o que eu fiz? Tudo que é ímpio, maldade, pecado, tudo nesse sentido, eu marquei de
de cor de abóbora, que é uma cor que me chama bastante atenção, tá? Aqui, ó. Não sei tanto pra você ver, ó. Perversidade, tá? Iniquidade, tá bom? Ó, versículo 11. Falsidade. Capítulo 11, desculpa. Versículo 3. Falsidade, infiéis. Então eu pintei com... Ah, eu falei maldade branca. Ah, sim, então, pois é. Mas eu não gosto de falar isso. Mas as pessoas têm esse costume de falar. Ah, maldade branca, mentira branca, não sei o quê. Não tem? Pois é. Eu só reproduzi essa fala, mas eu não falo essas coisas não, tá? As pessoas que têm esse costume de falar isso. Obrigada aí pela dica. Eu não falo isso, tá? E nem maldade preta, e nem essas coisas. Não faço isso não. Bom, capítulo 10, versículo 26. Olha esse. Como vinagre para os dentes, porque faz mal, e fumaça para os olhos, porque incomoda, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Como vinagre, olha a metáfora, olha a comparação. Não é nem metáfora, é comparação, porque tem a palavra como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam, né? Porque você manda o preguiçoso fazer alguma coisa, ô paciência que tem que ter, né? É mais uma pérola aí do livro de Provérbios. Capítulo 11, versículo 22. Olha esse. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita ou formosa que não tem juízo. Eita, essa é forte, hein? Ui, joia de ouro em focinho de porco, ou seja, não presta pra nada, né? Não adianta de nada. Assim é a mulher bonita que não tem juízo, né? Ela é lindona, ou o homem bonito que não tem juízo também, né? Ele é bonito, mas quando abre a boca... Nossa, quando fala as coisas, quando tem determinadas atitudes, aí a beleza não adiantou de nada. Pois é. E o versículo 27, que a gente tem até um adágio popular sobre isso. Capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem, alcança favor. Quem corre atrás do mal, acaba encontrando o que procura. Quem procura, acha. Então, se está correndo atrás do mal, vai achar o mal. Fala aqui. Muito bem. Vamos caminhando para o final. Quero ler com vocês o capítulo 11, versículo 24 e 25 para fechar essa live, tá bom? Diz assim, ó. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que justo e acabam na pobreza. Então, qual é a nossa escolha? Dar com generosidade ou reter mais do que é justo? Lembra do Zaqueu? O Zaqueu teve um encontro com Jesus, né? E fez diferente. Foi a pregação lá do Jorge, né? No início desse ano. Então, 2021 a gente faça diferente, né? E versículo 25 que continua falando da generosidade. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada, né? É uma metáfora, né? Se eu dou de beber, eu tenho a minha própria sede saciada, né? Se eu faço bem pelo outro, aquilo faz bem a mim primeiro, né? Atos fala isso, né? O livro de Atos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esqueci a referência, se você sabe, coloca aí na descrição do vídeo, mas eu procuro depois. É Atos capítulo 10, se eu não me engano, versículo... Não.
Não achei não. Vou achar depois e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, porque eu me sinto bem quando eu faço bem e aí, né, se eu dou de beber, eu tenho a minha própria sede saciada, tá bom? Bom, quero deixar um dever de casa para você, ó. Você vai ler depois o capítulo 11, versículo 16 e versículo 17. Fala da mulher bondosa e do homem bondoso. Vê aí o que a mulher bondosa adquire e vê aí o que o homem bondoso adquire, tá bom? Vou deixar a pulguinha atrás da sua orelha. Muito bem. Então, nessa manhã, parabéns aí pro Guilherme, da Edivanda. Beijo no coração. Parabéns pra Odete, esposa do pastor Walter. E agora deixa eu ler aqui para dar o bom dia e ver os parabéns e falar aqui também. Muito bem. Ó, a Gabriela tá mandando parabéns para Odete. Losimere, bom dia, lindona. Edivanda, bom dia. Aí, glória a Deus. 6 anos que o Senhor tirou do cativeiro da vergonha. Glória a Deus. Vambora. Beijão pro Guilherme, ó. A Gabriela tá falando. A Neia também. Dando parabéns. Luísa, bom dia, lindona. Dando parabéns pro Guilherme. Já pedi oração pela mamãezinha, tá, Luísa? Vamos lá. Marta, bom dia, lindona. Vamos lá. Aline! Beba água, Aline. Bom dia, minha flor. Aline, não vai dar para ir para São Paulo, não, Aline. Depois a gente marca. Vamos esperar melhorar aí um pouco a situação aí da saúde. Vamos lá. Ana Neves, bom dia. Agora, se tiver alguém aqui que vá a São Paulo, fala comigo, porque a gente divide combustível, né? Se vai de carro, de ônibus não vai dar, não tem como. Vamos lá. Ó, a Edivana tá dizendo que a gente tá orando. Vamos lá. Pera aí. Luísa dando parabéns também pra Odete. Norma, bom dia, lindona. Rosângela Cardoso, bom dia. Josileia. Júlia Sheila, bom dia. Mileide, bom dia, lindona. Já falei de você. Jocilene, bom dia, lindona. Vamos lá. Edivana tá dizendo que também fala muito. Pois é. Vamos lá. Solange, lindona. Provérbios 10 e Provérbios 11. Vamos lá. Aline. Pois é. Kelly, bom dia, lindona. Mesmo que eu tenha diferença com uma pessoa, isso não me dá o direito de convencer outros de que a pessoa não presta, até porque tudo tem vários pontos de vista. Aí, palavra de sabedoria da Kelly, é isso aí mesmo. Inveja branca, mentirinha branca, pois é, nada disso existe. Isso é costume das pessoas falarem, né? Eu até quando eu falei, né, não pense que eu digo essas coisas não, porque eu não gosto de falar isso. Na verdade, eu nunca gostei de falar isso. E como eu dou aula de literatura africana também, né, e trabalho com questões de África, questões de africanidade, de racismo e tudo, eu não gosto de nada desse negócio. Eu explico, né, a questão do denegrir, né, que é tornar negro, né, câmbio negro, tudo negro, são palavras que dão sentido ruim, né, para aquela coisa, enquanto quando você fala branco, né, atenuam aquilo. Então isso está por trás esse racismo estranho que existe no Brasil, né, esquisito, né, o racismo da brincadeirinha, né? Então eu tenho muito cuidado com isso, tá? Eu não gosto de falar isso não. Se eu falei e você sentiu, me perdoa, mas eu não digo isso dessa forma não, tá bom? E a gente precisa evitar. Como cristãos, a gente precisa evitar isso, porque isso também machuca, né? Vamos lá. Aqui.
Deixa eu ver. Tiago, bom dia, Tiago e Grazi. Beijão. Não, eu não fiz isso, gente. No final da live. Me perdoa. Vamos lá. Bárbara, já falei. Neia. Alguns ainda falam inveja santa. Ai, que coisa horrível. Aí piorou mais ainda, inveja santa. Bom, vamos lá, pessoal. Peço oração pela minha vida, pois estou com Covid. Bárbara tá pedindo. Então, gente, ó, vamos lá. Oração, então, aí pela Bárbara. Oração pela Clara, mãe da Luísa e da Gabriela. Continuar orando, né, também pelo Filipinho da nossa igreja. Orar pela Cris e pelos familiares do irmão Ivan, né? Que está com Jesus agora, tá? Ele. E é isso, tá? Orado pelo Tauan também. Já pedi oração por ele, tá? E por aqueles que Deus colocar no teu coração, tá bom? E eu vou pedir a mesma oração de Paulo, né? Orar por mim para que me seja aberta a porta da palavra, né? Que essas lives possam alcançar, né, as pessoas. Losimere está pedindo oração pela família dela também. Fátima Santos está pedindo oração pela patroa dela, porque está com suspeita de Covid, tá? E orar por mim também, tá bom? Que essas... Eu não quero, meu objetivo não é ficar famosa, nada disso. Meu objetivo é que essas palavras alcancem o coração das pessoas, tá bom? Beijo no teu coração. O Diógenes está pedindo oração pela irmã Érica, tá bom? Beijo. Aline, fala comigo depois aí que eu não entendi o que você pediu. Tenha uma ótima quinta-feira. Amanhã, sexta, se Deus quiser, estaremos aqui, ó, com Provérbios 12 e 13, acredito. Tá bom? Se der tempo, faz 12, 13 e 14, mas acredito que seja 12 e 13. Beijo no coração. Deus te abençoe.